Abra sua Bíblia. Aleluia. Romanos 6, versículo de número 16 diz assim. Nós vamos ler 3 versículos hoje. O primeiro deles é esse. Diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, queridos irmãos, a palavra no Novo Testamento, palavra do grego, que é mais usada, existem muitas palavras gregas usadas no Novo Testamento, pastor Valmir, para descrever a expressão que a gente hoje conhece por pecado. Quando a palavra pecado vai ser usada no Novo Testamento, no grego, que é a língua que mais vai ser usada para escrever o Novo Testamento, os textos do Novo Testamento, na maior parte das vezes, a palavra grega que é usada para descrever pecado é aion, ou avon, aion, que fala sobre torcer ou perceber deliberadamente, torcer ou perceber uma coisa de forma torta, uma coisa de forma errada, deliberadamente. Fala de alguém que comete uma falha, mas essa falha é intencional. Essa palavra, então, aion, é a palavra usada no grego, porque fala que este pecado, ou pecado, é algo que tem a ver com as nossas intenções. É algo que foi pensado. É algo que antes de ser cometido, foi cometido em pensamento. E o próprio Cristo, quando vai falar de pecados, entre muitos deles, ele vai falar de adultério. Ele vai falar que adultério não somente é o ato que é consumido, mas é o ato que é pensado. É quando pecamos antes em pensamento do que em fato concreto. No Velho Testamento, a palavra usada para pecado, a palavra mais usada para pecado, outras palavras também são usadas, mas a palavra mais usada para pecado é amartia, ou amártia, que fala de perder o verdadeiro fim da vida. Armátia é perder a finalidade da vida. Olha que lindo a tradução, né? O étimo, a raiz dessa palavra. Amartia. Perder o verdadeiro final da vida. O verdadeiro objetivo. O verdadeiro propósito da vida. Isto é pecar. Os antigos, eles vão dizer que pecado é errar o alvo. Mas eu quero avançar um pouco mais. Mesmo no próprio Novo Testamento, outras palavras são usadas também, como iniquidade, transgressão, injustiça ou violação. Mas a mais usada no Novo Testamento e no Velho Testamento aponta para uma ação nossa, uma ação humana, que faz com que o final da nossa vida seja estragado. Fala de algo que desgraça ou que estraga o final da nossa vida. Eu vou fazer citação aqui a um livro que eu e Bruno estamos lendo agora nesse início de ano. A gente vai dar um curso para toda a liderança da igreja e a gente separou algumas literaturas, e um dos livros é de um autor que é uma inspiração na minha vida já há alguns anos, o pastor John Bevere, e ele diz o seguinte sobre pecado: muitos mestres vão definir pecado como errar o alvo, mas o principal aspecto do pecado é o seu poder de atrair pessoas para longe da fonte da vida verdadeira. John Bevere vai defender, então, que o pecado é algo que nos mancha tanto, nos suja tanto, nos paralisa tanto,
que Ele é capaz de mais do que nos fazer errar um alvo, um objetivo, um propósito. Ele nos arranca do caminho para a fonte da água da vida, a verdadeira fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Então eu quero defender hoje aqui que nós precisamos render completamente a nossa vida a Cristo. Porque senão, volto aqui o versículo, o texto que Paulo vai dizer aos romanos. Ele fala sobre uma escravidão. Eu vou ler novamente o versículo. Não sabeis de quem vocês se ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, vocês sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que Paulo está dizendo é que nós temos uma condição de oferta. Nós somos a oferta. E nós podemos nos ofertar para algo que o final é de morte, ou podemos nos ofertar para algo que o final é de vida. O problema, gente, é que esse processo ele é inconsciente. Nós naturalmente caminhamos para o inferno. A nossa caminhada para o inferno, a nossa caminhada para os braços de Satanás, a nossa caminhada para viver longe dos braços do Pai, longe da fonte da vida, longe da fonte que é o Senhor Jesus, a nossa caminhada, ela é inevitável se a gente lutar somente com a nossa força. O problema é que a gente confia muito na gente. A gente confia demais no que a gente aprendeu. Você quer saber, como pastor, qual é o maior desafio de um pastor? O maior desafio de um pastor é discipular um adulto que converte depois de velho. Porque quando a gente dá a sorte de discipular os meninos que batizaram aqui, querido Joãozinho está ali, batizou esses dias, esse mês, é uma alegria, porque ele está indo em formação. E a gente está ensinando coisas, princípios, está acrescentando elementos na criação que o papai e a mamãe já estão concedendo. A gente está influenciando. Mas quando uma pessoa converte, depois de velho, igual foi o meu paizinho, que partiu há 2 anos, gente, que dificuldade era quando eu me converti para ensinar algumas coisas básicas para o meu pai. Como era difícil, gente. Eu conversava, ele discutia, e na época, eu muito novinho, entre 17 e 19 anos, eu me converti de verdade já com 19 anos, mas com 17, 18 já estava vindo, né? Já estava aqui na igreja. Já servia, já participava, mas converter mesmo foi com 19. Então com 17, 18, vindo na igreja, e já muito estudioso da Bíblia, conhecia um monte de versículo, eu queria enfiar a Bíblia goela abaixo do meu pai. Um homem analfabeto funcional, um homem que era brilhante, porque fazia contas, era impressionante ele fazendo conta, gente. Era impressionante, ele contando quantidades de tijolos que usava para cada parede, ele era pedreiro, era impressionante. Mas não sabia ler, mal escrevia o nome, era um analfabeto funcional, mas conhecia números, tá, gente? Viajava para tudo quanto é canto, reconhecendo os números dos ônibus. Impressionante. Como era difícil ensinar coisas simples para ele. Que teve o primeiro contato com o evangelho na igreja protestante já com quase 60 anos de idade. Porque quando a gente é adulto, gente, quando os cabelos grisalhos já chegaram, a gente é cheio demais da gente, das nossas ideias, dos nossos conceitos, das nossas fórmulas, né? Dos nossos jeitos. Não. O pastor está ensinando assim, mas lá em casa não é assim não, tá? Lá em casa não é assim não. Estou ensinando aqui, está ensinando assim aqui, mas lá em casa tem que ser do jeito Araújo, tem que ser do nosso jeito. Ou do jeito Silva, ou do jeito, né? Teu sobrenome aí.
Querido irmão e irmã, eu te convido nessa noite, abre mão do teu jeito, vamos viver o jeito que a Sagrada Escritura ensina para a gente. Que no nome do Senhor Jesus Cristo 2024, a gente venha aprender que esses processos que são, a maior parte deles inconscientes na nossa vida, estão levando a gente para um final de pecado, para um final de morte, para um final de desgraça, que é uma boa definição para uma vida sem a ação da graça do Senhor na nossa vida. Esse texto de Paulo, ele vai dizer que aquilo que a gente se oferta, a gente é escravo. Eu entendo claramente aqui que só tem duas opções aqui: ou você é escravo, ou você é escravo. Os bobinhos acham que são livres. Os seres humanos bobinhos acham que são livres. Quer ver uma prova de que o ser humano é bobinho? Você acha mesmo que esse blazer bege aqui foi eu que escolhi? Alguém da moda, gente, há uns 10 anos atrás, decidiu que essa cor aqui, esse corte aqui, já reparou que as roupas estão mais apertadas agora? Está todo mundo usando roupa mais apertada? Alguém decidiu por nós isso, há uns 10, 15 anos atrás. A alta costura colocou lá nas Fashion Week da vida. Depois uma loja dessa de conveniência pegou, você passou na porta, todo mundo começou a usar, e todo mundo, eu não sei se você lembra, Léo, mas teve uma época que todo mundo usava calça social, bag e semi-bag. Usou também, Léo? Dá um glória a Deus aí quem usou uma calça bag ou semi-bag, meu Deus. Não tem... Pastor, eu usava uma calça semi-bag de puro linho. Que beleza. A gente acha que usa moda, que escolhe, estão escolhendo por nós. Ah, pastor, não, o meu corte de cabelo foi eu que decidi. Para, bobinho, para. Há uns 5 anos atrás, um jogador fez um corte, um artista fez um corte, e todo mundo está mandando degradê. Agora os meninos só andam degradê, só o degradê. Disfarçado, né, Brunão? Um degradê disfarçado. A gente não escolhe nada, gente. A gente é levado por processos sociais, processos inconscientes. Agora, Paulo nos convida aqui para a consciência. Ele nos convida aqui para escolher um Senhor, para viver debaixo do poderio desse Senhor. Ele diz: ou você é escravo de si mesmo, das suas carnalidades, das suas paixões, das suas necessidades, para viver uma vida de pecado, ou você é escravo, como Paulo mesmo se dizia: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Pastor Valmir até fez citação a isso hoje de manhã. Paulo se intitulava assim: eu, Paulo, principal dos pecadores, prisioneiro de Cristo. A escolha que fazemos é quem será o Senhor da nossa vida. Eu, nesta noite, decido sobre o meu coração e convido a você a decidir sobre o teu coração. Escolha estar debaixo do senhorio do Deus que morreu na cruz para mudar a tua realidade, para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, a tua família, tua história. Gente, a gente pode viver uma história nova. Quando, pastor? Em 2024. A gente pode viver um tempo de novidade de vida, de renovação, mas agora, nesse início de ano, a gente precisa antes decidir quem é o governante da nossa história. É você? Então, entenda, se você é o governante da tua vida, então você vai ter que aguentar que na tua vida, quem vai governar são as suas paixões, os seus desejos, e nossas paixões e nossos desejos, vez por outra, ou quase sempre, nos levam para um final terrível. E o nome que a Bíblia dá para isso é pecado. Falha, erro, mundanidade, são muitos os nomes. E John Bevere diz aqui que ele é um poder que atrai a gente e arrasta a gente para longe da fonte da vida.
Meus irmãos, eu tenho orado para que em 2024 Deus atraia mais o teu coração do que as tuas carnalidades. As nossas carnalidades atraem o nosso coração. É uma briga terrível. Nossas paixões, nossos desejos gritam todo dia. Eu já escutei testemunho de pessoas que disseram: pastor, eu fui para o culto, Deus falou ao meu coração, eu chorei, Deus encheu minha vida da presença, mas quando eu coloquei o meu pé na calçada da igreja, os meus desejos, as minhas carnalidades já começaram a me puxar para longe da presença do Senhor. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, em 2024, nada grite mais alto no meu e no teu coração do que a voz da presença do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor ganhe a batalha no nosso coração. Que o campo de batalha que é o meu e o teu coração tenha um campeão, tenha um vencedor. E esse vencedor, no nome do Senhor Jesus Cristo, será o Espírito Santo de Deus. Nosso amigo, nosso companheiro, nosso melhor amigo. Aquele que fala para a gente aquilo que nem a gente tem coragem de dizer. Mas eu quero te levar lá no Velho Testamento, em Provérbios, capítulo 14. Abra a Bíblia comigo. Eu tenho o costume de usar apenas um texto, mas hoje eu usarei 3 textos. 2 no Novo Testamento e 1 no Velho. Então vamos lá em Provérbios, lá no meio da Bíblia. Capítulo de número 14, versículo de número 27. Provérbios vai nos dizer algo muito importante. Em primeiro lugar, no versículo 16 de Romanos, nós aprendemos que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão de quem é que está no comando da nossa vida. Mas aqui em Provérbios capítulo 14, versículo de número 27, a gente descobre o seguinte: o temor do Senhor é fonte de quê, meu irmão? Vamos dizer bem alto: o temor do Senhor é fonte de... Diga bem alto: fonte de vida. Glória a Deus. E para que, segundo o autor do livro de Provérbios, segundo Salomão, a fonte de vida se aplica na nossa vida? Para evitar os laços de morte. Eu creio de todo o meu coração que você só está vivo aqui hoje, em 2024, para viver o melhor de Deus, porque Jesus Cristo te livrou de laços de morte. Eu não tenho dúvida disso, gente. Eu não tenho dúvida disso. Está aqui meu cunhado ali atrás, Beto, cresceu comigo, jogava bola comigo. Era lateral esquerdo, eu era lateral direito, nossos timinhos lá no bairro, né, Beto? Quantos amigos nossos já estão enterrados, amigo? A maioria. Estou vendo daqui, estou vendo os cabelinhos brancos já do Beto. É, Beto? A maioria dos nossos jovens amigos, alguns mais novos que a gente, estão enterrados, mortos. Por quê? Porque os nossos caminhos são laço de morte. Sabe o que o meu caminho, o teu caminho, as minhas ideias, as tuas ideias, as minhas filosofias, as tuas filosofias, sabe para onde vão levar a gente? Para a morte. Para a morte da nossa família, para a morte do nosso casamento, para a morte da nossa história. Talvez vão nos dar fama, talvez vão nos dar dinheiro, talvez vão nos dar prestígio, mas o final da nossa vida, em tudo que se define por conceito cristão, será um final de morte. É para aí que os nossos pés nos levam. A Bíblia fala, irmãos, que os nossos pés têm uma pressa específica, pastor Valmir. A Bíblia fala que os nossos pés se apressam para a morte, para o pecado, para o erro, para o abismo. Mas o texto de Provérbios vai dizer, o homem mais sábio que já viveu vai dizer
que a fonte de vida, uma vez encontrada, evita, olha isso, gente, evita que o final da nossa vida a gente encontre laços de morte. Eu realmente acredito que tinham laços que eu e você íamos cair em 2024. Mas glória a Deus, Ele te trouxe aqui na noite desse dia. Amém ou não? Posso ouvir um amém? Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. E aquele que guardar essa palavra no coração vai entender que se você se render a essa fonte da vida, o laço mortal programado para te destruir vai ser desfeito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Quando eu era moleque, pastor Valmir, olha aí, a gente tinha uma brincadeira, né? Beto tá ali, vai lembrar também. É bom sempre ter alguém aqui da infância que eu conto as minhas histórias e a pessoa confirma. Beto tá ali. Quando eu era moleque, gente, lá no meu bairro, o bairro mais bonito de Queimado, Parque Santiago. É muito bonito o meu bairro, gente, com todo o respeito a vocês moram em outros bairros, mas o meu bairro é muito bonito, gente, a coisa mais linda do mundo. Só não pode chover muito, porque senão a gente não entra no bairro, né? Porque o rio não deixa mais. O bairro é bonito. A gente não tinha muita casa lá. E tinha muita trilha no meio do mato. Quantos lembram como é que era? Trilha no meio do mato. Sabe do que eu estou falando? Uns caminhozinhos que o pessoal cortava no meio do mato. Aí o mato crescia em algumas épocas do ano, umas moitas grandona. Aí os moleque, terrível, né? O que fazia? Pegava uma moita do lado de cá, uma moita do lado de lá, Sérgio, e dava um nó. Aí viu os pobres coitados, na trilho, todo feliz, e tropeçava e levava um tombo. Ah, meu Deus, como ele era ruim, né? Todos nós éramos ruins, né, gente? Mas teve uma vez que a gente preparou para pegar um colega nosso para ele levar um tombo, e eu amarrei lá o mato, e amarrei mal amarrado, né? Aí o colega foi lá, deu uma tropeçadinha assim, mas o nó se desfez, e o cara não caiu, e a brincadeira não rolou, e ninguém riu, e a gente que passou de bobo. No nome do Senhor Jesus Cristo, em 2024, o diabo vai passar de bobo na tua vida, porque os laços que estão amarrados no teu trilho, na tua caminhada, no teu caminho, eles vão se desamarrar, eles vão se desatar. Por quê? Porque Jesus é fonte de vida na minha e na tua vida. É Ele que desbarata os nós. É Ele, irmãos. Satanás está amarrando aqui, ele está desamarrando ali. Satanás está preparando uma armadilha para você aqui, e ele está te dando visão, ele está te iluminando, ele está te mostrando: não, meu filho, evita esse caminho aqui, vai por esse. Irmãos, quantas vezes o Senhor não faz isso conosco? Tem um caminho de morte por ali, ó, mas o Senhor pega a gente, às vezes a gente nem entende direito. Irmãos, toda vez que acontece um imprevisto na minha vida, eu faço o seguinte exercício: meu Deus e meu Pai, glórias ao teu nome, porque o Senhor evitou eu ir por esse caminho, porque queria me livrar de alguma coisa. Eu recordei, teve uma vez que eu e Jéssica, assim que casamos, a gente separou um dinheiro legal, fizemos uma poupança maneira, porque antes dos filhos, a gente consegue juntar moeda beça, gente. Vou contar um segredo para vocês. Antes dos filhos, a gente junta moeda, sabia? Aí os filhos vêm e a gente nunca mais fez cofrinho, né? E a gente tinha feito um cofrinho, e na época era muito dinheiro, gente. A gente vai fazer 15 anos de casado agora. Isso deve ter sido segundo, terceiro ano de casado, eu acho. E a gente tinha juntado quase R$2.000 em moeda. Olha que beleza. Trocamos o dinheiro e a gente ia dar um passeio, um grande passeio. Mas para onde a gente ia? Eu nem lembro para onde a gente ia. Aquele que choveu e a gente ficou em casa de madrugada. Fomos para o shopping. A gente ia para Campo de Jordão. 1 ano de casado, a gente ia para São Paulo. Ia pegar um ônibus e ia para São Paulo.
E aí combinamos com um amigão nosso, né? 4 da manhã ele ia buscar a gente, deixar a gente na rodoviária e a gente ia pegar o ônibus, né? E aí, gente, caiu um pé d'água, daqueles, né? Que, lembra que eu falei? Que é o rio, não entra, tal. O bairro é bonito, mas o rio, né? Dá uma atrapalhada. Aí caiu uma chuva dessa, né? E aí, a gente, ao invés de ir pro Campos do Jordão, eu falei para minha mulher, pega esse dinheiro, vai pro shopping e compra tudo que você quiser. Olha que beleza, Lucas. Foi divertido, foi maravilhoso. Para alguns, uma desgraça, perdemos o passeio da vida. A gente, né, sonhava conhecer lá essa cidade em São Paulo nessa época. Mas o Senhor preserva a gente, livra a gente de caminhos. Eu vou ler novamente o versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. O Senhor tem um propósito de vida comigo e contigo. Quando, pastor? Em 2024. Gente, eu acredito que nós vamos terminar 2024 debaixo de uma chuva de testemunhos nessa igreja. Uma chuva de testemunho, uma profusão de testemunhos. Eu começo esse ano com essa convicção no meu coração. Tenho pregado sobre isso nas nossos encontros de quarta-feira aqui de oração. Deixa eu te contar então um testemunho sobre isso. Uma das famílias que eu estou fazendo gabinete esse mês e recebendo famílias novas, e todas as famílias novas que estão chegando estão batendo um papo para a gente conhecer as famílias, enfim. Uma dessas famílias me disse o seguinte, escuta isso, pastor Álvaro, vai adorar essa história. A esposa do casal teve um sonho e sonhou com uma igreja. Escute isso. Eles nunca tinham vindo nesse bairro, eles não moravam nem nesse município. E ela sonhou com uma igreja, com características específicas aquela igreja. E aí eles se mudaram para cá, estavam desde o mês de outubro do ano passado, desde o meio do ano passado, visitando igrejas em Queimados, para encontrar uma igreja que Deus falasse aos seus corações, para eles congregarem. Ela já firme na igreja, e ele nem batizado é. Ele procurando mesmo uma igreja para acompanhar a esposa, mas nem cristão era. Eles vieram na Vila Olímpica, quando passaram aqui, ela olhou para as janelas e achou, cara, achou que tinha sido um déjà vu. Ela já tinha passado por aqui. E aí foram embora, ela esqueceu aquilo. Ela recebeu um convite, ela me contou os detalhes. E quando entrou aqui no quintal da igreja, olhou à frente da igreja e olhou novamente as janelas da igreja, ela começou a dar glórias a Deus. Porque ela sonhou com esta igreja, com o prédio, gente, com as janelas, com a frente da igreja. Ela sonhou com esse lugar antes de vir para cá. E aí eu me emocionei no gabinete. Eu nunca choro, né? Vocês sabem disso. Mas nesse dia eu chorei e falei para ela, minha irmã, a gente está orando por vocês. A gente está orando para Deus, porque a seara é grande, poucos os trabalhadores, gente. A gente tem muito trabalho aqui. Mas você sabia que a gente está precisando de obreiros entre os introdutores? Você sabia disso? Que a gente está precisando de professoras na Nova Vida Kids? Você sabia disso? Que a gente está precisando de trabalhadores em dezenas de trabalhos diferentes que a gente realiza aqui na igreja? Trabalhadores. Então a gente está orando há mais de um ano. Deus envia gente para arregaçar as mangas e trabalhar. Eu disse para eles, Deus enviou vocês. Deus deu sonho de vocês, sonharam com esse lugar, porque eu creio em 2024 Deus tem propósito com a vida de vocês aqui nesse lugar. Ela se emocionou, o rapaz também se emocionou. Ele decidiu se batizar, ele está na próxima turma do batismo. Quando foi, pastor? No congresso de família do ano passado, que eles conheceram essa igreja. E ela olhou, entrou no congresso aqui, foi tocado por Deus com as pregações, e olhou a igreja e falou, esposo,
É o lugar do sonho. Foi com este lugar que eu sonhei. Quando foram embora após o culto, viraram um para o outro e falaram: é aqui que Deus quer que a gente fique. Eu creio no Deus que vai mover a história da tua casa no ano 2024. Que vai tocar na tua casa, na tua família, que vai mover aquele coração mais duro que tem lá na tua família. Sabe aquele coração que você considera o mais ruinzinho? Ele vai pegar o mais ruinzinho da tua família e vai fazer um evangelista dele. Vai fazer uma cantora dela. Amém ou não, gente? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente pula lá para Apocalipse. Vamos comigo, lá para o livro de João, a revelação, Apocalipse, no capítulo de número 7. Olha o que a palavra do Senhor vai ainda ter para a gente sobre fonte, sobre esta fonte maravilhosa, porque é assim que é, irmãos, é a fonte que nos livra, é a fonte que nos leva a decidir melhor. Mas acima de tudo, capítulo de número 7 de Apocalipse, versículo de número 17, o último versículo do capítulo 7 diz assim: pois o Cordeiro, diga no seu lugar, o Cordeiro, diga bem alto, o Cordeiro, amém, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e o que ele vai fazer? E os guiará, para onde? Para as fontes da água da vida. E o que vai acontecer mais? E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Pastor, para que eu tenho que mudar de Senhor? Para que eu tenho que deixar de ser o Senhor da minha vida e entregar o senhorio da minha vida a esse Jesus? Para que no nome do Senhor Jesus Cristo você tenha esse nível de consolo. Aquele consolo que ninguém pode te dar, nem o esposo, nem a esposa. Aquele cuidado que nem teu melhor amigo pode te dar. É disso que eu estou falando. Um Deus que tem o poder de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Meu irmão, eu quero esse Deus. Eu quero esse final glorioso. John Bevere vai dizer, como eu disse no início, que o pecado tem o poder de nos atrair para longe da fonte da vida verdadeira. A fonte de vida verdadeira. Jesus tem o poder de nos atrair para Ele, que é a fonte de vida verdadeira. Jesus é a fonte de vida verdadeira. E esse é o nosso final. Esse é o final da igreja, que será guiada, segundo esse texto, e cuidada. Amém ou não, gente? Gente, quem é que acha que se em 2024 a tua vida for guiada por Jesus Cristo, a tua vida vai dar certo, tua vida vai ser melhor? Quem acha? E se além de guiar a tua vida, Ele cuidar da tua vida? Amém, gente? Quem acha que essa é uma boa palavra? Um Deus que guia e um Deus que cuida. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Essa é a fonte da água da vida. Meus irmãos, eu termino fazendo citação a um texto bíblico que fala sobre fonte, sobre alguém que parou para beber água numa fonte. Eu vou falar sobre Eliezer, pastor Valmir, foi o camarada que foi enviado por um pai. Escute essa história. Foi o homem que foi enviado por um pai para encontrar uma noiva. Para quem? Para o filho. Quem é esse filho? Quem conhece essa história? Isaac. Isaac é, no Velho Testamento, um dos melhores tipos de Cristo. Pastor Valmir fez citação a isso também de manhã. A teologia tipológica. Os textos do Velho Testamento que fazem apontamento para a revelação de Jesus Cristo em nossas vidas hoje. E Isaac provavelmente é uma das melhores. Um filho oferecido pelo pai
e substituído por um cordeiro. Isaac. Isaac agora precisava casar. Isaac agora precisava daquilo que a minha esposa cantou ainda agora aqui, de alguém para ter intimidade, de alguém para ser íntimo e de chamar de sua, alguém para ser íntimo e chamar de sua noiva. Amém, gente? Se a gente aplica a teologia tipológica aqui, a gente vai entender que a esposa é um símbolo da igreja, Isaac é um símbolo do filho, Abraão é um símbolo do pai. E quem é Eliezer? É um símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque o que Eliezer fez? Pense comigo, vamos recordar o texto bíblico. Ele obedeceu o pai. Ele foi enviado, assim como o Espírito Santo, na minha e na tua vida. Ele foi com uma missão. Qual era a missão de Eliezer? Encontrar uma noiva para o filho. Qual é a missão do Espírito Santo? Encontrar uma igreja santa, lavada, remida, santificada e transformada para apresentar para o noivo. Qual é a maior missão do Espírito Santo? Apresentar Jesus para a noiva. E o que aconteceu na história de Eliezer, Abraão, Isaac e a noiva? O que aconteceu? Ele sai, ele leva os camelos, ele leva presentes, ele leva ouro, ele leva riquezas, e ele chega num certo lugar, num lugar muito específico, e um lugar que faz o link com a palavra de hoje. Ele chega numa fonte, num lugar para beber água, Sadraque. Ele começa a dar água para os bichinhos dele, para os camelos. E quando ele começa a dar água para os camelos, uma jovem se destaca, uma menina se destaca. Ela começa a servir, porque essa é a maior marca da noiva de Cristo: servir. Ela começa a servir aqueles animais, ela dá água para aqueles animais, e o Eliezer então olha para aquilo dali e se interessa logo por ela, que assim é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos olha, ele olha para a gente e se interessa por nós. O Espírito Santo está interessado em você. É por isso que nessa noite de chuva, com tantas coisas para você fazer, Ele arrancou você da tua casa, colocou você aí nessa cadeira e te trouxe na noite desse dia nesse lugar, porque Ele está interessado em você. Espírito Santo, o tipo de Espírito Santo, Eliezer olhou a noiva e falou: opa! Essa menina aí, acho que é ela, acho que eu encontrei. Glória a Deus será no dia que o Espírito Santo olhar para você, numa noite de culto como essa, sei lá, num congresso, numa quarta-feira de oração, numa mini vigília, ou na tua casa com o joelho dobrado, ou dentro do ônibus, o Espírito Santo olhar para você e falar: ah, eu encontrei minha noiva. Eu encontrei a minha missão. Eu vou concluir a minha missão. Eu vou agradar o Pai. Eu vou agradar agora aquele que me enviou. Entenda, meu irmão, o Espírito Santo agrada o Deus Pai que o enviou quando te encontra, quando toca teu coração, quando é um encontro verdadeiro. Aí ele começa, o Espírito, o tipo do Espírito, Valmir, ele começa a falar para Rebeca do noivo. Ele fala: ele é muito bonito, Isaac é bonito, Isaac é mais ou menos assim, tipo o pastor Simval, perninha torta, joelhinho grosso, cabelinho penteadinho bonitinho aqui, um blazezinho bege. Começou a descrever, Rafael tá rindo ali, para rir do pastor é pecado. Ele começou a descrever Isaac para aquela mulher, e ela se interessou, ela achou legal, ele deu presente para a família. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque quando o Espírito Santo encher a tua vida, até a tua família receberá as bênçãos e as consequências do que é um homem cheio do Espírito. A família recebeu riquezas. Ela foi
Ela acreditou. Meu irmão, acredita na obra do Espírito Santo na tua vida. Acredita no chamado do Espírito Santo para a tua vida. Acredita no que Deus está fazendo ali na beira da fonte. Aleluia. Ela estava animada. Mas sabe uma coisa que supera o que te contam? A experiência. Amém ou não? Agora vocês vão entender por que eu sou pentecostal. Porque para além de alguém que me contou sobre um encontro entre esse noivo e essa noiva, eu quero ser a noiva que encontra com esse Cristo. Eu quero, gente, ser mais apaixonado por Jesus. Eu quero ser mais louco por esse Jesus. Eu preciso largar as minhas formalidades, como a canção falou, e buscar o meu amado Jesus. Isaac falou, Léo, Isaac descreveu, ou melhor, Eliezer falou, descreveu, falou, Isaac é assim, ele é bonito, ele é assado, ele é cheiroso, ele é legal, ele é abençoado. Mas o texto sagrado evidencia de que quando eles se encontraram, eles se apaixonaram. Exatamente isso que é descrito no texto bíblico. Quando eles se encontraram, eles logo se apaixonaram e viveram intimidade. O ano de 2024, eu creio, é ano de você parar de ouvir o teu coração, parar de deixar o teu coração ser fonte da tua vida e das tuas decisões, e ouvir a voz daquele que foi enviado pelo Pai, ouvir a voz do Espírito Santo, que ainda é a fonte mais maravilhosa da nossa vida, e se permitir ir para encontrar o noivo. Mas quando encontrar o noivo, que no nome do Senhor Jesus Cristo seja mais do que uma teoria, uma beleza, uma poesia. Quando você encontrar o noivo, que seja um 2024 de intimidade com Jesus. Amém, meu irmão? E aí, quando encontrarmos com Ele, teremos a alegria de ver no nosso rosto cada uma das nossas lágrimas sendo colhidas. Porque Ele é o Deus que enxuga do nosso rosto toda a lágrima. Amém? Convido você a fechar os seus olhos e a curvar a tua cabeça. Querido Deus e amado Pai,